E aí, turma? Desde já agradeço a presença de vocês aqui no canal do portal Estruturas Online. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva. E ao final desse vídeo, se vocês gostarem desse conteúdo e for relevante para a vida profissional, que vocês possam curtir, comentar ou compartilhar, porque vai ajudar muito a nosso canal a alcançar a maior quantidade de pessoas, né, de profissionais pelo Brasil afora e também pelo mundo, né? Porque tem outros países como o Canadá, Angola, né? Estados Unidos, que acompanha também o nosso conteúdo e o conteúdo do nosso site também, né? Que é o www.estruturasonline.com. Lá tem um conteúdo bacana para que vocês possam acessar e também tem diversos cursos para que vocês também possam fazer. Hoje eu vou trazer um tema bastante interessante, que é um estudo comparativo que eu fiz entre estruturas em laje lisa protendida e versus concreto armado com lajes e vigas no sistema convencional. Vocês vão se surpreender com o resultado que eu consegui chegar. E ao final desse vídeo, vocês vão poder baixar esse material através do portal Estruturas Online e vão ter um conteúdo bastante denso e significativo para que vocês possam fazer aí os projetos de vocês com mais segurança e economia. Um dos aspectos positivos do nosso canal é que o nosso conteúdo ele é recheado de cases da vida real. Tanto eu quanto meu irmão, no caso meu irmão Fábio Giovanni, ele trata da parte de patologia das estruturas e de tecnologia das construções. Nós temos muitos cases, muitos projetos que nós fizemos ao longo dos anos em todos os lugares do Brasil. Essa foto de capa, ela é um projeto aqui na minha cidade de João Pessoa, minha querida João Pessoa. Esse prédio, vou mostrar para vocês, ele está lá no meu Instagram, né? Quem quiser me seguir, puder, né? É, Flávio Roberto Projetos. Tem um conteúdo bem bacana lá nesse Instagram. Quem puder acessar, pode ficar à vontade. O projeto da capa desse e-book é exatamente esse aqui. O prédio todo em laje lisa protendida, uma extensão muito grande, com balanços realmente consideráveis. Isso aqui é um vídeo que foi feito lá, quando eu visitei a obra, né? Olha o tamanho desse balanço. Isso traz uma certa autoridade no assunto, né? Para que nosso conteúdo não seja mera especulações, que seja um conteúdo real. Olha o comprimento do prédio. Todas as cordoalhas ainda para serem cortadas. Esse prédio tem 160 metros de comprimento, todo em laje lisa protendida, né? Voltando para o nosso material, temos o seguinte case. E geralmente, quando eu pego um projeto, eu gosto de analisar bem, porque antes de dar um orçamento, eu costumo saber quanto de horas eu vou me desprender para fazer esse projeto. Possa ser que tenha pessoas que não concordem com a minha forma de abordar o cliente. O que é que eu faço? Eu pego o projeto, analiso bem, não dou o preço, faço uma proposta, pego o pavimento tipo, modelo a estrutura, conheço o terreno onde eu estou pisando e depois dessa análise, mas não tão profunda no aspecto de ter que fazer todo o projeto, né? Eu simplesmente pego o pavimento tipo, que é o pavimento que mais se repete, multiplico pela quantidade de lajes que vai ter o projeto e já faço as minhas análises. E a partir disso, eu mostro para o cliente meus resultados para poder viabilizar o meu preço, porque o cliente ele não vai aceitar um preço que seja o preço justo para o mercado se você não mostrar nada para ele. Então, esse e-book aqui tem a primeira parte, né? Eu falo sobre essa concepção do projeto em laje lisa, o quanto isso pode impactar o estudo de fachada ou a fachada dos empreendimentos. Porque a laje lisa, ela não tem mais aquele fechamento, aquele contorno com aquela viga de bordo do prédio. Só são as lajes. Então, todo o sistema estrutural ele tem que estar muito bem definido junto com a arquitetura. Projetos em laje lisa protendida, toda a estabilidade lateral da estrutura ela está concentrada nos pilares. Tem um aspecto fundamental, né, que eu venho falando isso ao longo do tempo, que é deixar o centro de massa perto do centro de rigidez. Para fazer isso, né, tem que haver uma conversa prévia com o arquiteto. Então a laje lisa ela pode entrar, ela pode trazer benefícios, mas tem toda
vamos chamar assim, de uma estrutura arquitetônica, de uma conscientização por parte dos profissionais e também dos construtores, para que ela possa ser bem realizada nos empreendimentos. Antes de prosseguirmos com o nosso estudo de caso, é importante eu falar sobre algumas definições de norma, né? Primeiro, lajes cogumelos são as lajes apoiadas diretamente em pilares com capitel. Lajes lisas são lajes apoiadas nos pilares sem capitel. E por que falar disso? Porque a norma de incêndio, a 15.200 de 2012, ela diz que eu não posso utilizar o revestimento na determinação das dimensões mínimas das seções de lajes lisas ou cogumelos. Então, por isso que eu separei esse estudo de caso em estrutura de concreto armado convencional e estrutura em laje lisa protendida. Eu não misturei ainda a laje cogumelo ou a laje nervurada, que eu vou tocar nesse assunto no próximo vídeo, no próximo e-book. Então, seguindo para o nosso estudo de caso, o nosso edifício tem essa configuração aqui dessa figura A, que é a planta baixa do pavimento tipo, e aqui é um corte da estrutura, né? Veja que o edifício tem alguns andares, garagem, mezanino, subsolo, né? Tem uma cobertura, mas para facilitar a minha análise, eu considerei o pavimento tipo, que é o pavimento que mais se repete, com a mesma quantidade de lajes que tem o edifício como um todo. E a partir, né, da norma de incêndio e do TRRF da estrutura, né, através de um método tabular, eu determinei as espessuras mínimas na qual eu poderia utilizar no meu projeto. Todo esse conteúdo, eu transformei isso no mini curso que vai estar disponível no portal Estruturas Online, que eu vou colocar também um link aqui na descrição desse vídeo. E quem adquirir esse mini curso vai ter acesso a toda essa explicação de forma mais detalhada, além dos modelos estruturais, né, que eu fiz no TQS, na versão 23, a versão plena. As pessoas que adquirirem vai ter acesso a todo esse conteúdo, esse material, e toda a explicação bem detalhada, porque aqui no nosso canal eu não tenho como dar todas essas explicações, porque eu precisaria de um tempo, né, que realmente a gente não tem disponível. Então, meu primeiro sistema estrutural foi o de concreto armado com lajes maciças. Eu tive que atender todos os estados limites últimos e de serviço. Quando um projeto em concreto armado começa a atender, principalmente, os estados limites de deformação excessiva, tanto na estrutura como na alvenaria, a gente percebe que nossas peças elas precisam de uma inércia maior do que estamos acostumados, né? Tem muita gente que mente para o programa e finge que flecha em alvenaria não existe. Começa a colocar as peças esbeltas e quando o prédio é construído, começam a aparecer os problemas. Essa é a forma final do pavimento tipo, no qual foram atendidos os limites estabelecidos pela norma, né? Principalmente no que tange à deformação da estrutura e das alvenarias. Perspectiva da estrutura, o gama Z, né? Porque nesse caso, como essa estrutura é reticulada, eu posso utilizar o gama Z como um parâmetro para balizar a estabilidade do meu prédio, né? Com relação a essa parte de estabilidade global, eu também tenho um curso no portal Estruturas Online, que é Análise Estrutural em um Modelo Reduzido. Esse curso é um curso indispensável para quem quer conhecer de estruturas ou se tornar um calculista. Essa imagem que começou a aparecer, esse tipo de visualização no TQS a partir da versão 23, mostra as flechas, né? Uma perspectiva junto com as paredes. Eu botei ela aqui nesse e-book porque a gente nota que nesses pontos precisamos se atentar na flecha da laje em relação às alvenarias, porque não pode haver uma rotação maior do que a determinada por norma. Muita gente passa batido nisso, isso daí está provocando muitas manifestações patológicas nos edifícios. E quando é enfaixada, pior ainda, né? Porque tem a questão de infiltração. Voltando para o nosso estudo de caso, eu apresento aqui a solução 2, que é uma estrutura, um sistema estrutural em laje lisa protendida, porém,
que possui duas vigas faixa entre o pilar P5 e P11 e entre o pilar P7 e P12. Eu coloquei essas vigas para poder controlar a deformação da estrutura exatamente nesse trecho. Essa aqui está a perspectiva estrutural. De certa forma, a estrutura já se apresenta bem limpa, né? Já tem um aspecto bem mais econômico, pelo menos no visual. Porém, o coeficiente de avaliação dos esforços de segunda ordem, né? Não pude mais utilizar o gama Z, porque convém utilizar ele para estruturas reticuladas, e aqui eu tenho uma estrutura que não é reticulada, assim, não é composta no seu porta espacial por sistemas de vigas e pilares, e sim de lajes e pilares. Então é mais conveniente que eu utilize o coeficiente P delta, né, para poder avaliar a importância dos esforços de segunda ordem e também avaliar o comportamento estrutural do meu edifício. E a gente nota que aumentou já bastante, né? Nós temos um gama Z, um P delta de 1,25. A norma diz que não podemos ultrapassar o limite de 1,3, então seria no máximo 1,29, né? A estrutura já se encontra pouca resistência, pelo menos nessa direção 0,180. Mas ainda está dentro dos parâmetros estabelecidos pela norma, né? Aqui está a disposição dos cabos protendidos do pavimento. E aqui estão as flechas, tanto na combinação para a estrutura, quanto na combinação para a alvenaria. Isocurvas de deformação da estrutura. E, por fim, chegamos na solução 3, que é o mesmo sistema estrutural, porém, eu tirei a viga faixa e adicionei dois pilares entre os vãos, que foi o pilar P16 e o pilar P17. Visualmente, praticamente não houve mudanças, né? Claro que com o acréscimo desses dois pilares, né, a estrutura não teve aquele aspecto tão limpo, mas ainda está muito aceitável. O P delta praticamente permaneceu o mesmo, com a adição desses pilares, porém eu tirei as vigas, né? Então tirei rigidez também da estrutura. Aqui está a disposição dos cabos protendidos, diminuiu a quantidade de cabos, né? Porque acrescentamos um pilar, principalmente nas vigas faixas que agora não tem mais. E as isocurvas de deformação que também, né, melhoraram significativamente porque adicionamos um pilar a mais, dois pilares a mais na estrutura. E segue essa visualização, que está disponível a partir da versão 23 do TQS, que melhora muito o nosso campo tátil para tomarmos decisões mais assertivas. E por fim, temos o nosso orçamento, que eu fiz no Orça Fácil, né? No módulo que eu vou colocar disponível no portal, eu faço esse orçamento de forma integrada, pelo menos a parte da estrutura no que tange a formas e volume de concreto, utilizando o plugin OrçaBIM, né? Então, tenho aqui os valores do custo total da estrutura para a primeira solução, para a segunda solução e para a terceira solução. Mais abaixo, eu tenho as tabelas de consumos, as taxas e os índices que eu acho que eu julgo conveniente. Lá no nosso curso também, né, eu explico cada item desse com bem calma, com bem tranquilidade, para a gente entender como se faz realmente um quantitativo de índices, que é uma das coisas mais importantes para se avaliar o custo da estrutura, o desempenho da estrutura e o desempenho dela em relação ao custo. Temos todas essas tabelas e temos, por fim, a nossa comparação dos resultados, que é o que todo mundo quer saber, né? Então, só para a gente não se alongar muito, a estrutura com lajes maciças, nós tivemos um preço total, um custo total de R$ 3.846.000, que dá um custo de R$ 663 por metro quadrado. Pelo incrível que pareça, a estrutura em laje lisa protendida ficou muito junto da estrutura com lajes maciças, a estrutura em concreto armado convencional.
praticamente R$ 3 a mais. Porém, a estrutura em laje lisa protendida, ela, com a alteração, com a sugestão de adicionar aqueles dois pilares, ela ficou com um custo de R$ 545 o metro quadrado. Uma economia aí de perto de R$ 700 mil. Então, com a adição do pilar, aquela estrutura teve um comportamento assim melhor do que tange aos custos e impressionante a economia que essa estrutura deu em relação às demais outras, né? Mas eu estou comparando só ela com o sistema convencional, porque essa laje lisa protendida sem adição desses pilares, ela não ficou muito viável, apesar de que eu preferiria ainda optar por ela do que a estrutura convencional. Então, gente, é isso que eu tenho para mostrar para vocês. E esse trabalho me custou muito, né? Então, fazer que nem um rapaz aí de um vídeo que eu assisti, acerta o dedo lá no like, compartilha, comenta, para estimular a gente a desenvolver conteúdos. Porque foram 3 análises que eu perdi aqui praticamente uma semana para fazer. E no final de tudo, eu nem fechei esse projeto. O cliente sumiu, não respondeu. E a vida é assim, né? Nós passamos por isso. Mas valeu demais vocês que ficaram aqui até o fim do vídeo. Tamo junto e vamos nessa. Até a próxima.